Oi, pai. Ei, filha. Tudo bem? Tô cansada. Filha, um presente pra você. Um presente? Como assim, um carro? Exatamente. Um carro. Obrigada. Gostou, filha? O carro tem até ar-condicionado. Você nunca mais vai sair do calor. Nossa, que calor. Aonde vocês foram? Ao shopping. E o carro? Ah, tá tão novinho. Vamos deixar ele guardado. Coitada Verdade. da sua mãe, coitadinha. Sofrendo. Quando olho ao redor, posso perceber no olhar pessoas que caminham sem sentido, buscam fama e prazer, poderes e riquezas mil, tentando encontrar felicidade aqui. Onde esperança posso encontrar? As fontes deste mundo todas se secaram. Só me resta ansiedade e desamor. Eu me pergunto então, por que não voltou? Eu me pergunto então, por que não volta? Eu me pergunto então, por que demora? Se ainda não voltou, é porque o Pai conhece os motivos. Se ainda não voltou, não sei porquê. Dor, tristeza e temor são constantes neste mundo. Jesus, por que não volta bem depressa? Guerras, mortes tão cruéis sustentam um orgulho tolo. Que falsa segurança o pecado traz. Mas vejo esperança onde não há paz. Jesus é o fundamento que restaura. Quando um coro de anjos inundar os céus, meus olhos o verão, meus olhos o verão. Eu sei porque Jesus ainda não voltou. Eu sei porque Jesus parece demorar. Se ainda não voltou, é porque espera alguém se entregar. Se ainda não voltou, é por te amar. O amor que tudo sofre, o amor que tudo crê, o amor que nunca
por mim e por você. Que privilégio é o meu, pela terceira vez, estar aqui com vocês hoje de manhã. Que privilégio tem sido nosso durante essa semana. As nossas mais de 1.700 igrejas no estado de São Paulo estiveram abertas, chamando o nosso povo, a nossa igreja, para a reconsagração, reavivamento e reforma. O desafio que temos nestes dias agora são intensos. Eu também comecei hoje a minha caminhada das 40 manhãs nesse programa de reavivamento e reforma. Cerca de 150 mil irmãos nossos no estado de São Paulo estão envolvidos nesse programa. Se você não está, por favor, à saída, dê um jeito de conseguir a apostila, o que for, e comece amanhã. Não há o que se arrepender quando nos achegamos a Cristo Jesus. Aqueles que estão pela internet também podem, de alguma forma ou outra, encontrar esse livro, essa apostila na internet, e terem também o programa das 40 manhãs. Nós estamos empenhados numa grande tarefa. Eu, quando vejo aqui o pastor Elias falando, pastor Igor, e o desafio que temos de entregarmos esses livros, são só 13 milhões e meio de livros no estado de São Paulo. Um livro em cada lar, em cada casa no estado. É a nossa missão. E no dia 24, com a colaboração de todos nós, vocês e muitos dos irmãos aqui da cidade de São Paulo, nós queremos entregar num único dia, dia 24, mais de 3 milhões de livros à Grande Esperança. E como disse o pastor Elias, de novo, você tem que participar desse programa. Você não pode ficar de fora. E todos nós teremos certamente as bênçãos de Deus. Abram as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Eu estarei lendo da Nova Versão Internacional. Ela não é tão diferente da que você tem possivelmente em suas mãos. Aqueles que costumam usar a edição revista. Som. Vou ler o texto com vocês. Me acompanhem. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, diz aqui, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É interessante vermos o apóstolo Paulo, e esta é uma das razões porque eu creio que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, a forma em que ele usa as ilustrações. Jesus Cristo usava ilustrações que tinham que ver com o seu cotidiano. E ele dizia: o bom pastor cuida das suas ovelhas. E Jesus também disse: e o semeador saiu a semear. Mas Paulo, ele é um cidadão urbano. Morava em grandes cidades sempre. Morou
em Tarso, ali nasceu, morou em Jerusalém, em Antioquia. Ele era um cidadão tão urbano quanto nós que moramos aqui em São Paulo. E as ilustrações que ele usa não são as ilustrações do campo, mas as ilustrações que tomavam lugar no mundo da época. O helenismo havia se espalhado, e com o helenismo, a tradição da corrida. Toda boa cidade no mundo antigo, no mundo de Paulo nos dias, até de Jesus, possuía um estádio. Jerusalém possuía um estádio. Roma possuía mais do que um estádio. Estádios eram comuns. Aliás, hoje nós não sabemos mais estádios, não é? Deram o nome agora de arena. Agora é arena. Arena tal, arena tal. Desapareceram de uma hora para outra todos os estádios, agora é tudo arena. Então, vamos lá. Havia uma arena em cada uma das cidades do mundo romano antigo. E Paulo, várias vezes, é um tema recorrente nos seus escritos. Ele fala da corrida. Ele usa a ilustração da maratona, das corridas que eram comuns nas cidades do mundo em que ele vivia, para falar a respeito da vida espiritual. Eu confesso que quando estava preparando a mensagem desse sermão, eu lembrei do pastor Elias. É um corredor. O pastor Elias não anda, ele corre. E é um exemplo para nós. Eu não sei se você pratica maratona, pastor Elias, 42 quilômetros e alguns metros. Meia maratona. Se você acha que meia maratona, 21 quilômetros ou 22 quilômetros é pouco, eu já estou até cansado aqui, pastor, em pensar nisso. Já me deu até cansaço. 42 quilômetros, já imaginaram o negócio? Ou 21 quilômetros? Não é tão simples assim. E nós temos pessoas que correm, e correm com prazer e com alegria. E parece-me que quanto mais a pessoa corre, mais ela sente prazer em correr. Quando não dói a perna, mas sempre dói a perna. Vocês já ouviram falar num cavalheiro chamado Solonei? Se você não ouviu falar no Solonei, talvez tenha ouvido o sobrenome dele, Solonei Silva. O Solonei Silva é nascido aqui no estado de São Paulo. Ele é da cidade de Araraquara. Ele era um coletor de lixo. E corria atrás do caminhão, colhendo os lixos das casas. E ele percebeu que ele tinha um dom especial. E Solonei começou a correr e se tornou um profissional. E porque a Rede Globo não passou ao vivo os Jogos Pan-Americanos deste ano passado, que foram lá no México, é por isso que nós não conhecemos o Solonei. Porque o Solonei, ele ganhou a maratona para o Brasil nos últimos Jogos Pan-Americanos para seguir a tradição. Já há 5 Jogos Pan-Americanos seguidos, quem ganha são brasileiros. E Solonei é esse rapaz que correu os 42 quilômetros na frente. Ele disse à entrevista dos jornais que o momento mais crítico foi aos 22 quilômetros. As dores vieram, pastor Elias. Sentia dor em cada junta, cada músculo do seu corpo dizia: pare, já foi demais, para por aí. Mas Solonei disse que havia uma vontade, uma determinação interior, uma disposição mental de correr, e ele ganhou. Cada cristão, eu não sei se você gosta de correr. Aqui em São Paulo, ou a gente corre da polícia ou corre do ladrão, mas sempre corremos, não é? Eu não sei se você gosta de correr literalmente, mas, amigo e irmão, nós todos, sem exceção, estamos envolvidos em uma grande corrida.
E não somente estamos correndo, mas há uma nuvem de testemunhas observando com os olhos fitos se você está ou não correndo. Há uma nuvem de pessoas que podem seguir ou não o seu exemplo de corrida. Mas cada cristão é um corredor. Que bênção é essa que Deus nos dá? Vocês sabem que correr, além de determinação, exige preparo. Não vou eu, que já não corro há algum tempo, uma corrida séria, achar que agora eu vou colocando uma camiseta, um shorts e um tênis apropriado, sair correndo por aí e vou ganhar maratona. O que acontece é um infarto comigo. Há necessidade de um preparo. O pastor Elias não começou correndo a meia maratona na primeira semana. Todo o que quer vencer uma corrida, ele se prepara. E deixa para trás algumas coisas. Eu não imagino que o Solonei, ou Caldeira, ou qualquer um outro desses grandes corredores de maratona, masculina ou feminina, fumem, bebam, e na noite anterior, certamente há uma maratona, que eles vão a um encontro especial, numa balada, numa festinha, num baile. Absolutamente não. São pessoas que têm um regime alimentar muito bem definido. Preparam-se, treinam nas alturas, treinam ao nível do mar, treinam em todas as circunstâncias, subindo e descendo o morro. Treinamento é indispensável para a corrida e também é para a corrida cristã. E diz aqui que faz parte daqueles que estão na corrida cristã deixarem para trás algumas coisas. Diz aqui, livremos de tudo o que nos atrapalhe. E do pecado que nos envolve. Para correr uma corrida cristã, eu tenho que deixar para trás aquilo que eu sei que me atrapalha. Saindo do mundo da corrida, mas ficando bem próximo da natação, todos vocês já ouviram falar no Xuxa. Não na Xuxa, no Xuxa. Nadador, ganhou várias medalhas. E o Xuxa descobriu, hoje ele está já aposentado como nadador, tem uma escola de natação em Campinas, muito boa. E o Xuxa, ele descobriu que se ele raspasse totalmente o seu cabelo, não usasse aquela touquinha peculiar dos nadadores, mas raspasse com navalha a cabeça, e não somente a cabeça, mas tirasse todos os pelos do seu corpo, ele ganharia alguns milésimos. E é isso que ele fez. Porque todo o verdadeiro almejante a vitória, ele vai deixar para trás tudo aquilo que lhe prende. E quando a gente fala em reavivamento e reforma, eu não posso dizer aqui de forma coletiva, mas eu posso sugerir algumas coisas que talvez estejam nos prendendo. Estão diminuindo a nossa performance cristã. Talvez nós tenhamos deixado de ler a palavra de Deus. Talvez nós tenhamos dado pouco tempo à oração. Aproveitemos o sábado que vem, é o dia da oração e do jejum. Jejue e ore. Não só jejue. Jejue e ore. Pode ser que você esteja gastando muito tempo com aqueles sites de internet que você sabe que você não deve ver. Ou vendo aquela novela que tem aquele capítulo tão especial que você sabe que não deveria estar vendo. Ou pode ser que você esteja tomando alguma coisa que você sabe que está lhe prendendo as coisas aqui desta terra.
que tenha álcool, que tenha cafeína, não importa. Deixem para trás tudo aquilo que pode lhe prender. E veja, eu não estou falando aqui daqueles chamados pecadões. É que para o corredor cristão, o pecado vai se tornando muito especializado. Entendam o que eu quero dizer. Vamos supor que eu estivesse ali bem onde está o relógio, indicando que já são 12 horas e 8 minutos. Se tivesse ali um espelho. E eu daqui, me olhando no espelho, tem até a tela lá, mas não dá, a tela está bem ruinzinha hoje. Mas não dá para me ver na tela, ainda bem. Mas vamos supor que eu comece a olhar no espelho, eu até que acho que está faltando talvez alguma coisa aqui em cima, sobrando alguma coisa aqui meio pelos lados. Mas se eu for me aproximando cada vez mais daquele espelho, é aí que eu vou começar a perceber algumas coisas no meu caráter, no meu rosto, na minha face, que não estão bem. Ao me aproximar do espelho, verei minhas rugas, as minhas cicatrizes. Me observarei melhor no quadro que é o de Jesus Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, aproveite estes 40 dias que nos levam até o final da Semana Santa. A leitura da palavra de Deus, da oração, do livro especial, da apostila especial. E não somente faça isso, ore. E não somente faça isso, permita que o Espírito Santo transforme realmente, cause uma reforma no seu viver, em que você vai deixar para trás algumas coisas que estão lhe prendendo. Eu não sei se você já assistiu uma corrida. Eu nunca tive o privilégio de assistir ao vivo, mas sempre gosto de vê-la pela televisão. E eu gosto de ver quando existem aqueles copos d'água naquelas mesas especiais depois de algum tempo da corrida. Eu gosto de observar os corredores quando passam por ali. Alguns olham e passam adiante. Mas eu nunca vi um corredor que simplesmente tenha feito assim, não, vou sentar aqui no meio-fio com o copinho e agora vou abrir o copinho. E cá para nós, esses copinhos aqui, de vez em quando, você tem que fazer um curso especializado para abrir, não é? Então, ele abre com cuidado o copinho. E aí, então, sorve um gole atrás do outro. Já viram algum corredor fazer isso? Absolutamente não, irmãos. Por quê? Porque a carreira cristã é uma carreira de pressa. Paulo diz, não ande, corra. Corra com determinação. Prossiga para o alvo. O corredor mete o dedo aqui, fura o copinho, dá uma sorvida rápida, joga o resto da água no corpo e continua correndo. É assim que ele faz. Não ia me molhar, não é? Forma nenhuma. Vocês pensaram muito mal de mim. O fato é de que todos nós estamos na corrida, mas não faça, nunca pense em fazer como o leopardo caçador. O leopardo caçador, ele corre. Eu até ia errar de propósito aqui, mas não vou fazer isso não. Ele corre 113 quilômetros, eu ia falar por segundo, vocês iam naturalmente perceber que não era certo. Mas ele corre a 113 quilômetros por hora. Um corredor normalmente corre a 26, 27, 28 quilômetros por hora. Certo, pastor Elias? Nessa base. 12. Eu, então. Um corredor profissional corre bem. Mas imaginam 113 quilômetros por hora. Esse leopardo vive na região do norte da Itália, ali no norte da França, na região dos Alpes. E é impressionante esse animal. Eu fico imaginando uma presa vendo-se perseguida pelo leopardo caçador, que corre a 113 quilômetros por hora. Perdido estou. Nada disso.
o leopardo caçador só tem um sprint. Ele só tem uma arrancada. Ele atinge essa velocidade e se o leopardo caçador não se cuida, ele cai desmaiado, porque o seu coração é pequeno. A vontade que ele tem de correr e as suas pernas têm uma tremenda habilidade, mas o seu coração é pequeno, não bombeia o oxigênio necessário para que os músculos continuem alimentando uma corrida de 113 quilômetros por hora por muito tempo. Por isso, irmãos, vamos, nessa jornada que temos, deixar para trás. Não vamos sair na nossa experiência cristã de forma destemperada. Eu chamaria até de fanática. Alguns acham que tem que deixar tudo virarem santos. Ainda ontem encontrei-me com um colega que disse: pastor, aqui na nossa igreja apareceu uma pessoa que quer ser mais santa que até o próprio Jesus Cristo. Essa pessoa não come nada que está enterrado, nem uma cenoura, nem um rabanete, nem uma beterraba. A alface está grudada na terra, não vale, não pode. É só tudo aquilo que dá a partir de 40 centímetros da terra. Vamos deixar para trás, irmãos, aquilo que nos prende. Mas não fiquemos colocando presilhas na nossa vida espiritual que elas não existem. Corra com determinação. Deixe para trás aquilo que lhe prende. E pode ser que aconteça com você aquilo que aconteceu com o rapaz, corredor, que aproximou-se a Jesus Cristo. E Jesus não o conhecia. E ele veio, naturalmente Jesus leu os seus pensamentos. Chegou-se a Jesus e disse: Senhor, eu quero correr. Estou pronto. E Jesus disse: meu filho, é fácil. Você vai e guarda os mandamentos. Senhor, eu tenho feito isso desde que eu era garoto. Eu sou bom na coisa. Me coloque para correr que o senhor vai ver que eu vou ganhar essa corrida. E Jesus disse para ele o quê? Falta-te o quê? Apenas o quê? Uma única coisa. Apenas uma coisa prendia o jovem rico aqui nesta terra, ao invés de estar correndo em direção ao reino de Deus. O jovem rico pensava que ele poderia deixar o seu coração nas coisas aqui desta terra. Meu irmão, meu amigo, minha irmã, eu não sei o que lhe prende, mas tenhamos os nossos olhos, como diz o verso, fitos em Jesus. Jesus, ele está no início da corrida. Ele está ali com você no início da jornada. Mas ele não está só com você no início. Ele não é só o autor da fé, mas também ele é o consumador da fé. O que quer dizer isso? Eu tive o privilégio de servir o exército. E até fazer o CPUR. E na primeira grande pista de combate, que é uma simulação que se faz da guerra, eu não posso esquecer de um quadro. Depois nós temos por cerca de 40 minutos passado por todo tipo de espécies de situações de guerra. Bombas caindo do teu lado, tiros sobre sua cabeça, mergulhado na lama. Nós desabamos finalmente da pista de combate num poço de cal virgem, que estava lá para deixar o corpo bem branquinho e queimando. E depois, ao sair rastejando daquela cal virgem, íamos pegar uma tirolesa. E eu peguei a tirolesa e fui. E a tirolesa não ia à terra firme. A tirolesa parava no meio do lago. E simplesmente, no meio do lago, tive que me jogar. E ir, de alguma forma, nadando,
com roupa, com coturno, até a margem. Mas lá na margem, eu nunca me esqueço, estava o coronel, o comandante. Estendeu a mão para todos nós. Éramos uns 300. Um a um, ele estendeu a mão. Venha, garoto. Venha para cá. Coronel Arnaldo Bastos de Carvalho Braga, ele é falecido hoje. Mas eu tenho tremenda admiração por esse homem. Porque ele estava lá no final, dando a mão. E Jesus Cristo, Ele mesmo é o autor. Ele te põe na jornada, mas Ele vai estar no final para te receber. Pastor Elias, nós temos hoje 2 pessoas especiais, Davi e Apoliana. Eles estão começando a corrida cristã hoje. Alguns de nós aqui já estamos há mais tempo, mas não importa o tempo da corrida. Alguns Jesus Cristo chama no finalzinho para a corrida. Alguns Ele chama lá no início da vida, não importa. O importante hoje é que o Davi e a Apoliana, o Daniel, desculpe, estão se entregando a Cristo Jesus. Essa caminhada, com certeza, é uma caminhada que começa e ela só será concluída na volta de Jesus, amém? Desde que encontrei a Cristo, tudo em mim transformou. Dei meu coração a meu Salvador, muito amor e paz em mim se achou. A mim doce e calma Jesus concedeu, pois quando viveu esta paz, prometeu. Parece que estou lá no céu, que alegria assim, muito amor e paz a mim concedeu. Cada vez que eu oro a Cristo, sua graça me dá um caminho mais brilhante encontrei, desde que sua paz comigo está. A mim doce e calma Jesus concedeu, pois quando viveu esta paz, prometeu. Parece que estou lá no céu, que alegria assim, muito amor e paz a mim concedeu. Com fé, muito amor e paz, Senhor, vou vencer. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer ao irmão Daniel, a Apoliana, que fizeram questão de o batizá-los. Muito gostoso isso. Pastor Brenha, pastor Edilson, que estão aqui, sabem quanto é gostoso, assim, os membros pedirem para a gente fazer o batismo, fazer o casamento.
Isso demonstra assim, muito afeto, muito carinho da ovelha para com o pastor. Estou concluindo uma semana de oração em Campo de Fora. Preguei lá no primeiro horário e vim correndo para cá. Ainda tive tempo de ouvir a pregação do pastor Edilson. E é uma alegria estar aqui participando dessa cerimônia batismal. Poliana, para o início de uma nova vida em Cristo Jesus, para o desvestir do seu velho homem que se corrompe segundo a carne e o revestir do novo homem formado segundo Cristo, de acordo com a sua escolha, a sua profissão de fé, e para perdão dos seus pecados, com o ministro do Evangelho, nesta hora, eu a batizo com muita alegria no coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O irmão Daniel, que será batizado na sequência, hoje é mais do que um dia especial para ele. Porque além dele estar se rendendo a Jesus, hoje é o dia do seu aniversário. Felicidade dupla. Que Deus o abençoe. Irmãos, o irmão Daniel está comemorando um outro aniversário hoje, 2 aniversários. Ele, na verdade, nasceu 3 vezes. O primeiro, o nascimento biológico dele, de seus pais. O segundo nascimento, quando ele sobreviveu de um terrível assalto à mão armada. Os mais íntimos aqui conhecem a história do irmão Daniel. Foi um nascimento, um outro nascimento físico que o Senhor Deus concedeu a ele. A sobrevivência deste roubo. E hoje, o maior nascimento de todos. O nascimento da água e do Espírito. O nascimento espiritual. 3 nascimentos, portanto. Por isso a família toda está aqui, de longe, de perto. E nós estamos felizes por comemorar este nascimento espiritual da Poliana, do irmão Daniel. Que Deus abençoe Daniel. Estamos muito felizes. E meu querido irmão Daniel, também com muita alegria no coração. E acima de tudo, com muita alegria no Senhor Deus, no coração do nosso Senhor. E os céus cantam nesta hora. Os anjos cantam belos hinos pela sua decisão e da sua filha de se render a Cristo. E com o ministro do Evangelho, portanto, seguindo o exemplo do mestre da Galileia, que também batizou-se no Jordão, de acordo com a sua profissão de fé, para o perdão de todos os seus pecados e o início de uma nova vida em Cristo, eu o batizo nesta hora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia nos diz que não há outro caminho, não há outra forma de você começar a correr que não seja essa. Jesus mesmo se declarou o caminho. Alguns correm sem saber para onde estão e nem qual é o trajeto da corrida. Mas Jesus disse que Ele é o caminho. E o começo da jornada cristã, da corrida cristã, é a experiência batismal. Parabéns a Poliana, ao irmão Daniel, por passarem por esse momento, que corram muito e que cheguemos todos juntos. Eu gostaria de ler mais um verso com vocês nesta manhã. Antes de concluirmos a nossa mensagem, gostaria de ler um texto que está nos últimos escritos de Paulo. Paulo, depois de ter vivido uma vida missionária abundante, ele chega a dar os últimos conselhos agora ao jovem pastor Timóteo. Na segunda carta a Timóteo nós temos registrado essas palavras finais. Eu gostaria de ler com vocês o versículo 7 e o versículo 8. No verso 7, Paulo evoca
os 3 temas principais que ele discorre nas suas cartas. Ele fala sobre a batalha do cristão. Fala sobre a luta em que o cristão está envolvido. Ele fala da guerra entre o bem e o mal, o grande conflito e a grande esperança. E por isso ele diz aqui no verso 7, combati o bom combate. E a minha Bíblia diz, terminei a corrida. Se você for ao grego original, vai perceber que melhor que carreira está a palavra corrida. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei o quê? A fé. E agora, diz ele, me está reservada a coroa da justiça. Não há corredor em maratona nenhuma, em evento esportivo nenhum hoje, que ainda não receba como prêmio, como laurel, além de outras coisas, o principal é uma coroa de louros. Mas ele não está aguardando uma coroa de louros. Ele está aguardando uma coroa diferente, a coroa da justiça. Que diz ele, o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a quem também? Mas a todos os que amam o quê? A sua vinda. O que me faz correr? Pode ser que seja o amor às coisas boas, ao belo, ao fazer o bem, mas há um motivo que me impulsiona sempre, que eu devo ter sempre em minha mente. É a volta de Jesus Cristo. Paulo estava certo de que iria fechar os olhos em breve. A corrida para ele estaria terminada. A coroa da justiça já estava lhe garantida, mas a coroa de Paulo pode ser também a nossa coroa. Na corrida cristã não existe um único vencedor. Todos podemos chegar, e todo aquele que chega receberá. Mas quem é que recebe? Aquele que deixou para trás o pecado, as coisas que prendem, aquele que mantém os olhos fitos em Jesus Cristo, aquele que ama a sua vinda. Todos nós sabemos da brevidade da volta de Jesus Cristo. Todos os sinais indicam que Jesus está para voltar. Está para voltar muito, mas muito mais em breve do que muitos imaginam. É como se fosse mais ou menos assim. Imaginemos a arena do Maracanã, estádio do Maracanã. Vamos imaginar que agora na reforma que estão fazendo ali para a Copa, eles vedassem o estádio para a água. E não houvesse possibilidade de água sair do estádio. Um estádio vedado. Imaginemos que nós coloquemos bem no centro do campo, bem no meio, onde existe ali aquele lugar onde é dado o pontapé inicial. Coloquemos ali uma gota de uma água mágica. Essa água é mágica porque a cada minuto ela duplica. Ela se duplica. No primeiro momento, ela é uma gota. No minuto seguinte, são 2 gotas. No terceiro minuto, seriam 4, 8, 16, 32. E depois de cerca de 3 horas, que você está olhando ali aquela água se multiplicar, ela vai chegar talvez à altura do seu pescoço. 1,5 metro de altura, no estádio todo. E você ainda vai pensar, mas vai demorar para essa água chegar até lá em cima e encher todo o estádio. E
equívoco seu, os próximos 4 minutos serão fatais. A volta de Jesus Cristo será muito, mas muito mais em breve do que nós imaginemos. Jesus está para voltar, e todos aqueles que amam a sua vinda, correm, testemunham, correm, com os olhos fitos em Cristo. Eu gostaria de nesta manhã perguntar a você, meu irmão, minha irmã, você ama a volta de Jesus Cristo? Você quer continuar correndo? Você não quer fazer da sua vida uma vida renovada, uma vida transformada, deixando para trás tudo aquilo que lhe prende e correr com determinação para o alvo que está proposto? Quantos gostariam de renovar o seu compromisso como corredores oficiais de Jesus? Eu vou orar por vocês. Bondoso Deus, querido Pai, que a sua graça e o teu Santo Espírito nos habilite para a corrida hoje e até o momento da sua vinda. Que ninguém aqui, Senhor Deus, perca a oportunidade de receber de tuas mãos a coroa da justiça. Paulo irá receber a dele, mas nós também queremos receber esta coroa de tuas mãos, Senhor. Portanto, nos mantenha firmes, dispostos pela tua graça, até que Cristo volte. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.